Adete, amém? Seja muito bem-vindo, convida seu familiar, convida seu pai, sua mãe, convida seus filhos, sua esposa, seu esposo, para juntos iniciarmos esse culto ao Senhor, amém? Como eu sempre gosto de dizer, o culto não é assistido, mas o culto você participa junto conosco, amém, queridos? Então, para começarmos, vamos ler a palavra de Deus e logo após nós vamos orar, amém? E vamos depois passar para a palavra do Senhor. Amém, queridos? Abra lá a sua Bíblia em Efésios capítulo 4, verso 31 e 32. Efésios capítulo 4, verso 31 e 32. Glórias a Deus. Eu queria pedir a sua ajuda aí. Nós estamos com a equipe aqui sempre trabalhando, graças a Deus. E dá o seu joinha aí, dá o seu ok, vê se o áudio está saindo legal, se está tudo bem, se está tudo ok no vídeo, né? Dá um feedback para a nossa equipe aí, para que a gente venha desenvolver um trabalho melhor, amém? Diz assim a palavra de Deus, Efésios, capítulo 4, verso de número 31 e 32. Diz assim a palavra do Senhor: toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de dentre vós. Verso 32, antes, sede uns para com os outros benigno, misericordioso, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém, queridos? Que palavra poderosa da parte de Deus. Ele já dá duas dicas aqui. Nós temos que tirar algo do nosso meio. O que é isso? Do meio do convívio cristão, do convívio entre os irmãos. E que nós temos que tirar a amargura, a ira, a cólera, a gritaria, blasfêmias e toda a malícia seja tirada. Então, se você, se eu estamos ou no meio disso tudo, se nós temos amargura, ira contra algum irmão, ódio, isso tudo tem que sair dos nossos corações. É isso que Paulo está falando. E antes disso, nós temos que ter para com os outros ser benigno, misericordioso e perdoando uns aos outros. É interessante que o Senhor, ao ensinar a oração do Pai Nosso, não para ser repetido, mas para ser um modelo de oração, ele diz que se nós não perdoar o meu próximo, a pessoa, quem me ofendeu, o Senhor não me perdoa. Olha como é que é perigoso você guardar a amargura no seu coração, você guardar o rancor, você guardar, sentimentos nocivos que não vai afetar a outra pessoa, afeta você mesmo. Então o que Paulo está falando aqui? Eu tenho que perdoar. Como quem? Como Deus perdoou a gente em Cristo, amém? Deus perdoou as nossas vidas, e glória a Deus por isso. E se Deus me perdoou, eu tenho que, por obrigação, perdoar aquele que me ofendeu, queridos, amém? Isso é uma prática, isso é uma lei, é uma ordem da parte de Deus para os nossos corações. E quem é nascido de novo consegue, amém, pelo Espírito Santo, claro, perdoar uns aos outros. Não, diácono? Glória a Deus. Vamos orar juntos aqui então. Pegue na mão aí do seu parente que está mais próximo de você e nós vamos orar. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Feche seus olhos. Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Estamos aqui, Senhor meu Deus amado, neste culto para te adorar, para glorificar, te exaltar, porque Tu és o nosso Deus que nos perdoou, Tu és o nosso Deus que nos amou de tal maneira que entregou o Seu Filho por nós. Deus, o Seu amor nos constrange. Meu Deus amado, o que nós temos de dizer? Se não fosse o Senhor, não estaríamos aqui. Se não fosse o Senhor, meu Pai amado, aqui nós não estaríamos com alegria, com paz, com um sentimento, Senhor, de que nós somos amados. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu perdão, pelo Seu amor. Nos ensina, Senhor, a amar uns aos outros. Nos ensina a perdoar uns
aos outros. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, nos ensina a Tua palavra hoje. Meu Deus querido, nós abrimos este culto para aprender mais de Ti, para louvar o Teu santo nome, para engrandecer, meu Deus amado, as Tuas obras, a Tua palavra, a Tua presença, Senhor. Deus, visita as famílias que agora estão assistindo, estão junto conosco, estão participando deste culto, Senhor. Aquela família que está em briga, em contenda, que o Senhor venha visitá-los. Que o Senhor venha trazer, meu Deus, o anjo do perdão, que o Senhor venha perdoar, meu Deus, ensinar a perdoar, que o Senhor venha trazer o amor, que o Senhor venha trazer, Senhor, meu Deus amado, o respeito, a reverência, meu Deus amado, no meio da família, aonde tiver uma contenda, quebra agora, Senhor, arranque tudo isso, nos ensina, Senhor, a amar, meu Deus amado, os nossos cônjuges, a amar os nossos filhos, e os filhos a amar os vossos pais. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, porque o Senhor, meu Deus amado, é um Deus vivo e não um Deus morto, é um Deus poderoso e não um Deus fraco, é um Deus único e não vários deuses. Ah, papai querido, muito obrigado pela tua presença e pela tua vontade em nossas vidas. Amém, queridos? Glórias a Deus. Antes de passar para o Diácono Júnior, eu queria dar 2 avisos. O primeiro aviso é sobre a EBD, neste domingo, Escola Bíblica Dominical ou Escola Bíblica Discipuladora, que a nossa sede está usando esse termo também. Neste domingo, queridos, é um tema muito importante, eu gosto muito, para falar a verdade, eu prezo muito por este tema. O tema é a conduta do crente em relação à família. Olha como é forte, amém? A EBD deste domingo, às 9 horas da manhã, vai ser a conduta do crente em relação à família. Nós vamos aprender qual é o papel do marido, qual é o papel da esposa, qual é o papel dos filhos, qual é o papel do pai, da mãe, e isso biblicamente. Amém? Sem disse-me disse, isso na palavra de Deus, a qual é a minha regra de fé, a qual é a minha orientação, o meu estilo de vida e regra a minha conduta. Amém, queridos? Então não perca, convida alguém para participar da EBD às 9 horas da manhã e nós vamos estar aqui para estudar a Bíblia junto com você e com toda a sua família. O outro aviso é o culto. Logo depois da EBD, mais um pouquinho, 5 horas da tarde, nós estamos fazendo o culto ao vivo pelo Facebook. E às 19 horas nós jogamos, né, o culto, né, esse vídeo, no YouTube. Então, se você perdeu o culto ao vivo, 5 horas, às 19 já vai estar no YouTube. Acessa lá, Adete Espaço Cais, que vai dar certo. Você vai achar sem nenhuma dificuldade. Amém? Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua vida e que nós vamos ter agora uma palavra de Deus para a sua vida. Amém? Deus abençoe o Diácono Júnior, usa ele poderosamente em nome de Jesus Cristo. Obrigado, pastor. Pai do Senhor a todos que nos veem, que nos ouvem. Mais um momento com o Senhor, circunstância diferenciada, mas alegre, feliz. Eis-me aqui, né, Senhor? Eis-me aqui. E sempre fazendo com muito prazer, com muita alegria, viu, pastor? E esses convites é um convite que sempre nos agrada, principalmente a minha esposa. Fica extasiada, né? Fica assim. Queridos, já oramos, né? E eu vou falar de um assunto no qual mexe muito com o nosso ego, muito com a nossa pessoa, no modo em geral. E eu não vou dar muita volta, não. Nós vamos falar sobre o orgulho, as suas causas e as suas consequências. E o nosso tema encontra-se em 1 Crônicas, no capítulo 21, do versículo 1 ao 6. E eu vou pedir para que vocês deixem vossas Bíblias abertas, porque nós estamos aqui entre a anticapa e a contracapa, ou meia folha de um lado e meia folha do outro. Você não vai ter trabalho nenhum de ficar desfolhando, não. Porque nós vamos utilizar essas passagens referente a esse tema. Amém?
1 Crônicas, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 6. E eu já vou entrando já. Som. Eu tenho uma voz alta e eu vou, não sei se vocês aí estão me ouvindo, né? Mas diz assim: então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar um censo de Israel. E disse Davi a Joabe. Amém? Então vamos retornar aqui. 21, 1 Crônicas, do versículo 1 ao 6. Na verdade, eu preferia até mesmo sem o microfone. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar um incenso de Israel. Disse Davi a Joabe e aos seus chefes do povo, que é o chefe do povo, e de levantar um censo de Israel, desde Betseba até Dan, e trazei-me a apuração para que eu saiba o número, ou o seu número. Então disse Joabe: multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais, porventura, ó rei, meu Senhor, não são todos servos do meu Senhor? Por que requer isso, ó meu Senhor? Porque trazeis assim culpa sobre Israel? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, e pelo que saiu Joabe e percorreu todo Israel, e então voltou para Jerusalém. Deu Joabe a Davi o recenseamento do povo, e havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada. E em Judá eram 470.000 homens que puxavam da espada. Porém, de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Só até aqui. Amém? E, queridos, antes de adentrarmos mesmo no assunto, eu fiz questão de deixar aqui para ler no dicionário. Eu podia até ter anotado, mas eu fiz questão, vou tirar essa capinha aqui que é uma benção, que vai atrapalhar, né? De ler o que quer dizer isso para nós. É bem rapidinho aqui. Eu vou colocar aqui a palavra orgulho, porque ela dá uma ênfase maior sobre isso. Só um instantinho, queridos. Então já vai aparecer aqui. Então o orgulho, ele é um sentimento egoísta, admiração pelo próprio mérito, excesso de amor próprio, arrogância, soberba, atitude prepotente ou de desprezo com relação aos outros, vaidade e insolência. Só por aqui isso. Que vocês entendam o que uma simples palavra tem tanta coisa carregada. Quero dizer-lhes também que existe o orgulho bom. Aquele orgulho do bom filho, do bom pai, do bom esposo, da boa filha, do bom profissional, né? Existe o orgulho bom. Aquele que nós sobressaímos de uma forma tão, vamos dizer assim, graciosa, de um bom obediente a Deus, de um bom servo de Deus, né? Enfim, existe o orgulho bom, viu? Eu não estou aqui querendo denegrir, desmanchar a palavra orgulho, não. Tudo tem o seu lado bom, o seu lado ruim, mas hoje, especificamente, nós vamos usar esse termo, como o orgulho atinge um homem segundo o coração de Deus, né? O orgulho que Satanás, segundo a Bíblia, incitou a Davi para fazer o que ele fez. E quero dizer, desnecessariamente, não precisava ele fazer isso. Um homem de muitas guerras, de muitas vitórias, né? De muitas conquistas, não precisava. Aí entra o quê? O ego dele. E aí começa também o seu, vamos dizer assim, a sua pretensão, a sua arrogância contra isso. E vamos adentrar já nesse tema. Davi faz esse censo, leva o chefe, como já diz aqui no início. E Joabe foi contra, o homem já sendo já um homem de Deus, vendo que isso não ia levar a nada. Para saber o quê? Para saber o número do seu exército. Já questiona essa desnecessária
conduta e ordem do rei que vem a convencer a Davi desse absurdo emblemático, à toa, para saber das suas armas que tem a realeza, o seu exército que tem a sua realeza. E para que isso? Para trazer culpa a Israel, para trazer maldição a Israel. E para que nada? Por causa de um orgulho bobo, né? Um orgulho bobo. E quantas vezes eu e você não necessitamos de certas coisas, mas fazemos questão de enfatizar, de refletir, né? De falar, de demonstrar, e disso e daquilo, desnecessariamente. A Bíblia diz, se você quer ser o maior no reino do céu, você tem que ser o menor. Não se começa por cima no reino do céu. E mesmo quando você chega lá, foi porque Deus assim o quis e o fez. Nós vamos falar sobre isso mais à frente lá no livro de Efésios. Como Deus é com Davi. Mas então assim, não obstante a tudo isso, Davi segue com essa insensatez, né? Essa coisa que não levaria a nada. E Joabe ainda falou, não contou, tinha mais, porque não foi contado a tribo de Levi e Benjamim, que Joabe desobedeceu, porque para ele aquilo foi abominável, como ele era chefe dos povos e diretamente tinha essa administração da tribo de Levi e da tribo de Benjamim, ele não concedeu. Amém? E aí o que acontece com isso? O que acontece conosco? Essas coisas desnecessárias, elas são abomináveis não só ao chefe dos povos, como também desagradou a Deus. Aí que começa o perigo. Aí que está e mora o perigo. É quando nós desagradamos ao Senhor. Enquanto você estiver desagradando a homens, eu e você, não vamos dizer que está tudo bem. Não vamos dizer que tem que ser assim. Mas quando isso chega a Deus, aí a coisa muda de figura. E sabe o que é o pior disso? Quando você faz isso, você só não fere a si mesmo, você fere os outros. Ou seja, aquele que está mais próximo de você. Amém? Você leva os outros também a sofrer essa causa e essa consequência. Um chefe de família, um chefe de seção, um chefe de setor, um chefe comunitário, né? Não precisa nem ser chefe, um servo do Senhor, uma serva do Senhor, né? Um irmão, um primo, um pai, seja o que seja. Você já se percebeu quando você faz certo tipo de coisa, onde você tem responsabilidade, não só consigo, mas com as outras pessoas, isso acarreta para ela também. E aí é que a coisa fica difícil. Você bota em risco as outras pessoas, porque ela depende de você. E uma nação dependia de Davi. E quando Davi erra, ele erra não só para a sua casa, mas também para a sua nação. Aí nós vamos entrar na causa e nas consequências disso. Amém? E olha só como Davi demorou a cair a ficha para ele. Ele, depois que ele viu que esse risco iminente já havia se tornado um fato, porque essas coisas repercutiram mal no reino, profundamente, Davi, ele pede perdão a Deus pelos atos insanos e loucos, a fim de evitar a sua arrogância e a sua pretensão. O que quer dizer? Eu fiz uma besteira. Eu fiz uma grande besteira, eu podia até usar outro termo aqui que eu coloquei, mas eu não vou usá-lo porque não convém. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho até que certas coisas a gente tem que ver que a pessoa tem que ser humilde, como nós pregamos aqui na Escola Bíblica Dominical. Que você tem que reconhecer o seu erro, você tem que assumir o seu erro. Amém? Isso é de Deus, isso é bom. Mas existe, vou enfatizar, a causa e a consequência, porque Deus é justo. Amém? Lá do outro lado, Deus é justo. E o que acontece? Aí Davi confessa
se redime, pede perdão. E assim, Davi, nós precisamos nos arrepender de imediato, porque Deus nos tira de uma situação. E aí eu vou ler, que eu falei para vocês que eu ia usar aqui a Bíblia, que está tudo aqui marcadinho, bonitinho, em Efésios 2, do versículo 10. Veja como é interessante, como Davi, sempre Deus o abençoou, esteve com ele. Deixa eu puxar aqui rápido, porque o nosso tempo está corrido, e vamos lá em Efésios 2, o versículo 10, 9 e 10, podemos dizer assim. Vamos dizer assim. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus, para as boas obras, a quais Deus nos preparou para que andássemos nela. Então, isso aqui quer dizer, amados, quando você faz alguma coisa, que essa coisa reflete como algo assim tremendo, espetacular, sensacional, e envolve aquela alegria, aquela atenção, é Deus que usou você. Não fique pensando, vem das obras para que ninguém se glorie. Não vem das obras suas, e sim de Deus. Porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus para as boas obras, quais Deus preparou que nós andássemos nela. Então aqui está dizendo que não é você, é Deus que está te preparando, é Deus que te capacita, é Deus que coloca em você uma renovação, restaura, restabelece. Não é nada, na verdade nós somos instrumentos, nós somos vasos, nós somos peças, ferramentas na mão do Senhor. Amém por isso? É isso que o Senhor está dizendo aqui. Nós somos simplesmente isso. E aí, nós temos que entender também, queridos, que Deus é justo. Deus é misericordioso, mas Deus é justo. E Davi, sabendo disso, né? Na frente, Deus, ele consulta os seus conselheiros, mas Deus chega e manda dizer para Davi, eita, aí que vem a benção. Ele usa Gade, que é o seu conselheiro, e nós vamos ler isso aqui, enfatizar, que está no versículo 12. Começa lá no 9, falou, pois, o Senhor a Gade, vidente de Davi, ao conselheiro, dizendo, vai dizer a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe disse, assim diz o Senhor, escolhe 3. A primeira, que os 3 anos de fome, você escolhe, você prefere, ou 3 anos de fome. A segunda, o que por 3 meses sejais consumido diante dos teus adversários, e a espada dos teus inimigos te alcance. A terceira, o que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, peste na terra, anjo do Senhor, cause destruição em todos os territórios de Israel, e vê, pois, agora que a resposta hei de dar, e é o que me enviou. Olha aí as causas e as consequências. Deus é justo? É justo. E por ele ser justo, nós vamos ter que nos responsabilizarmos e nós vamos ter que acatarmos por aquilo que nós fizemos. Principalmente a Deus. Mas o que o povo tem a ver com isso? O povo dependia de Davi, ele era o rei. O próprio Joabe tentou convencê-lo, tentou ainda articular com ele, para ele desistir. Mas o que pode se fazer contra um rei? Principalmente naquela época. A mesma coisa do seu chefe dizer, vá fazer isso. E você vai dizer sim, eu não vou fazer. Você pode até dizer isso. Você vai ser demitido. Agora, naquela época, você não ia fazer, você ia morrer. Mata esse cara aí. Ele não serve para mim. Você, para chegar perto de um rei, tinha que tocar não sei se é o nome de uma peça, eu vou dizer que é cajado. Você tinha que tocar, para ver se se aproximava dele. Vai chegar perto de Davi, sem uma audiência, sem um agendamento. Você não passa, ou você não chega nem lá.
Mas eu quero dizer exatamente, eu quero me ater a isso, meus irmãos. Você tem que ter medo ou respeito. Uma coisa ou outra. Você tem que correr. Você tem que ter medo ou você tem que ter respeito. Ou o irmão Júnior, o diabo treme, teme, mas não obedece. Como é que é ter medo do Senhor? É viver embaixo de jugo? Não. Vinde a mim, porque eu sou manso, suave, meu fardo é leve. Não. É você temer ao Senhor para você evitar as coisas ruins que estão à nossa volta. Para você evitar o pecado, para você evitar de você cair, e etc, etc, etc. Porque a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Mas não é aquele temor de castigo, de arbitrário, de opressor, como a gente tem em certos ditadores aí, não. É para te favorecer. Porque o medo faz a gente fugir das coisas. Eu já contei aqui, não vou contar, que eu tive que correr. Né? Então, se você não tem medo, então você tem respeito. Respeito a si, respeito ao seu povo, respeito às pessoas que dependem de você, e assim vai por aí. E eu quero ler aí em Provérbios 22, e o versículo 3, para a gente ficar bem claro o que a Bíblia está falando aqui com a gente, viu, amados? Muito claro. Então, vamos lá em Provérbios. Esse negócio de celular é uma benção, viu? Porque é rapidinho, né? Provérbios, capítulo 22, versículo 3. E diz assim: o avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. E tem uma coisa aqui que eu não sei se ela está aqui, que eu anotei. É uma versão boa, eu deixei lá, mas ela também fala uma coisa muito tranquila sobre isso também. O prudente, Provérbio 26, 2, eu fiz questão de anotar aqui, está perto, mas eu já anotei aqui. O prudente percebe o perigo e busca o refúgio. O insensato segue adiante e sofre com as suas causas e com as suas consequências. Eita. Você sabia que ser prudente é ser sábio? E quando eu falei que o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria, então se você quer ser arrogante, prepotente, soberbo, insolente, faça o contrário. Porque a Bíblia nos instrui a isso. Não faça isso. E aí ele tem que decidir agora, não é pelo senso, não é pela sua soberba, pelo seu orgulho. Agora ele tem que decidir qual é o menor sofrimento dessa causa e essa consequência para com o seu povo. Aqui ainda está cheio. Obrigado. Olha aí a diferença. Olha o que faz você descer a escada. Ele queria saber o censo do seu exército, da sua conquista, do seu ego, do seu superego. Oh, aleluia! Agora Deus pega ele aqui, escolhe, dá. E eu vou dizer uma coisa interessantíssima. Deus é tão misericordioso que até para castigar, Deus é bom. Qual lei, qual sistema jurídico, criminal, qual sistema institucional, qual sistema educacional, profissional, em que você comete um erro grave e aí ele chega, o representante maior, supremo da corte, e fala assim: pastor, eu vou te dar 3 alternativas. Você matou, você roubou, você assassinou, você traficou. Eu vou te dar 3 alternativas. Não existe! E não vai existir. Só Deus para fazer isso. E uma coisa aqui, eu vou dizer uma coisa para você interessante. Davi, ele começa a ser sábio. Ele escolhe a menor punição para o povo. Você quer ver como é que ele escolheu bem? Porque olha só, 3 anos de fome e 3 meses sejando consumido diante dos teus adversários. 3 anos e 3 meses. Quem vai aguentar isso, gente?
Eu nem calculei dias. 3 anos, 3 meses. 12, 12, 36. 4 anos. Brincadeira. Não dá. Aí o segundo. Ainda ele fala assim, que a espada estão falando o segundo. Perdão aqui. E os que por 3 meses seja consumido diante de você, adversário, a espada do teu inimigo te alcance. Ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra e o anjo do Senhor, aí ele bota o anjo. Mas existe ano também para o anjo da morte. Existe um anjo para que é o anjo do Senhor com a espada lá para Ele escolheu a pena mais, vamos dizer assim, atenuante, a pena mais suave, porque ela ia passar rápido. Mas não ia ser uma pena fácil de se suportar, não. Vocês querem ver isso aqui? Então aqui, ó, ele escolhe das 3, Deus, ele tão da sua benevolência até a alternativa, como diz um ditado aí, 1 é pouco, 2 é bom e 3 é demais. Ele escolheu a terceira. Porque nesse caso aqui de Deus, a terceira foi de menos. Vocês estão entendendo? A terceira do Senhor foi a de menos. Viu, pastor? Viu, meus irmãos que estão aqui? Era mais suportável. Aí ele teve que baixar o serviço. Porque ele falou assim, poxa vida, eu tenho que escolher uma pena mínima. Já que foi eu que fiz esse negócio todo. Então, alguém tinha que ser corrigido. E Deus dá dizendo uma coisa, que não é só você que vai sofrer, porque você é o responsável, mas também todos vão sofrer. E aí eu vou dizer uma coisa para você, quando essa consciência vem à tona, quando essa revelação, quando você cai em si e percebe que você errou, que você fez, quando ela só diz respeito a você, tranquilo. É só você e Deus, meu irmão. Vai lá para aquela cela que lá na prisão eles chamam de solitária. Você vai lá sozinho, fica num lugar fechado, sem água, sem comida, no escuro. Você fez. Aí você envolve pessoas inocentes, que lhe têm respeito, que lhe têm consideração, devoção, como esteio, como exemplo, como base. E de repente você está envolvendo essas pessoas que não tem nada a ver. Então, cuidado. Eu e você temos que ter cuidado. Ser chefe de família, né? Como eu já disse, ser pastor, presbítero, diácono, servo, membro, que limpa, né? Que é do som, né? Que fica vigiando o carro lá fora, né? Que serve água, que ajuda na parte eletrônica, na mesa, sei lá, o nome desses equipamentos aí. Temos que ter cuidado. Amém? Então vamos seguir com isso. Aí nós vamos lá. Assim, esse texto, eu tenho um texto, esse aqui eu amo. Isso aí eu peguei para mim, esse versículo 13. Nós estamos em Crônicas 21. Passamos do 6 e estamos seguindo adiante. E eu vou ler, porque isso aqui, pastor, isso aqui é tremendo. Isso aqui é demais. Eu fiquei na madrugada passando para lá e para cá e não saí disso aqui. Como eu ia explicar isso para vocês? E aqui diz assim o 13. Então disse Davi a Gade, estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias. Ele sabia disso. Mas nas mãos dos homens não caia eu. Eita, que coisa maravilhosa. Eu sempre falava esse versículo. Irmão, você cair na mão dos homens, Deus quer justiça. Os homens querem vingança.
Pena que você não está aí. Eu estou crendo que você está dando um glória a Deus aí. Deus quer justiça. Homens querem vingança. Querem o seu sangue. Querem que a sua carne apodreça. Quer ver você no chão, na lama, na sarjeta. Quer ver você derrotado, esfalecido. Quer ver você de todo jeito destruído. Os homens querem. Foi o Satanás. Os homens querem isso. Deus não quer isso. Deus é benigno em misericórdia e bondade. A sua misericórdia e a sua bondade dura para todo sempre. E mais na frente nós vamos falar que Deus até viu que o negócio era feio mesmo. E aí esse texto ele fortalece, ele restaura, ele renova. Ele nos dá ânimo para que a gente, não para pecar mais, mas para continuar prevalecendo em Cristo Jesus. Amém? Amém? É desse jeito, queridos. E aí nós vamos lá para o versículo 15, que aí ele está no 15, ele está falando assim, Deus enviou um anjo a Jerusalém para destruí-la, conforme a penitência, vamos dizer assim, a punição. Perdão, queridos. Que Deus havia impetrado para ele e o seu reino, né? E destruir, olhou o Senhor, e Deus enviou um anjo para destruir. Ao destruir, olhou o Senhor e se arrependeu do mal e disse ao anjo destruidor, basta, retira agora a tua mão. E o anjo de imediatamente parou. Eita. Amém? Ou seja, queridos amados, você vai estar ali naquele sufoco, Deus não está se agradando, mas a palavra de Deus ela tem que se cumprir, porque Deus é justiça e justiça perfeita. Ele não vai chegar na sua cabecinha, como chegou papai, mamãe, titia e vovó, ai tadinho, ele estava no momento errado, no lugar errado e na hora errada. Eu estou cansado de ouvir essas coisas. Sempre quando uma pessoa erra, comete alguma coisa que afronta, que degrine, que afeta, eu estava no lugar errado, eu estava na hora errada. Para com isso, pelo amor de Deus. Você estava onde você não deveria estar. Onde você não deveria ir. Mas você foi porque você quis ir. E não vem dizer que foi o diabo, não, você quis ir. Tem gente que não é para ir para festa e vai. A mãe e o pai falam, minha filha, meu filho, eu estou sentindo, eu vi isso hoje, ó, foi até bom, tem tudo a ver, fazer propaganda aqui na Rede TV, aquele do criança, minha mão nele. E a pessoa foi para aquele barco, aquela menina e tal, que o barco, a lancha virou e morreu, duas pessoas morreram. E a mãe dela tinha falado para ele, minha filha, não vai, eu estou sentindo uma coisa ruim no meu coração. Quantas vezes, eu sei que você está me ouvindo aí, você que é filho, você que já foi filho, você que é pai, você que é mãe, virou para um ente, para um filho, para um parente, falou assim, não vai. Eu sonhei com você, Deus me mostrou isso. Não vai. Eu vou, deixa de ser chata. Vai, e a vida é ceifada. Não faz isso. É o que Deus fala com a gente o tempo todo. Meu servo, minha serva, não faz, não vai. Mas pastor, parece que a pessoa está surda e muda. E vai. Aí vem as causas e as consequências. Estou inserido nisso também, tá? Estou aqui pregando, mas não sou diferente de vocês, não. Amém? Então, Deus olha. E o mais interessante, eu vou dar vou voltar aqui. Aí, ele tinha só um exército de, perdão, aqui como diz aqui o primeiro, o segundo, a espada de Judá eram 470 mil. E aqui vai dizer que morreram 70 mil. Levantando Davi os olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu com a espada desembainhada na mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciões, cobertos de pano de saco, prostraram aos pés dizendo. Aqui diz aqui, morreram aqui no versículo 14. Então viu o anjo ao Senhor a perto de Israel, caíram de Israel 70 mil homens. Então já menos 70 mil, ficou com 400.
E vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou até aparecer aqui. Vou dizer uma coisa para vocês. Se Deus não fala para o anjo parar, e os 470, e o 1.300.000, e as formigas, e as árvores, e as terras, e os mares, é tudo embora. Sabe o que é uma espada do anjo do Senhor, gente? Você sabe o que é isso? Eu não quero nem saber. Não sei. Eu não quero nem saber. Eu só sei que é um estrago. E violento. Né? Pensa no anjo da morte. A espada. É o anjo da morte. Não é só do diabo não, hein, gente? Não é só do diabo não. Então se liga aí. Nós estamos aqui, dentro desse contexto. Então ele já ficou com 70, ele perdeu, ele teve que perder. Para se arrepender. Ele teve que perder. Né? E nós vamos ter que perder alguma coisa. Mas na frente a gente vai falar do outro erro de Davi. Interessante que esse foi o depois. Eu não sei nem se foi o segundo. Que eu não vou ficar olhando erro de homens da Bíblia, de coisas, porque isso aí é eles com Deus. Assim como eu não tenho que ficar olhando o erro dos irmãos também não. Eu tenho que olhar o meu. É ou não é, pastor? Meu irmão, olha para o teu erro. Deixa o de irmão do lado, ora por ele. Porque aí o orgulho também é esse. Eu não faria, jamais faria. Cuidado, hein? Tem um ditado aí que encosta para cima e não sai de baixo, volta. Ei, irmão, por que você está falando tudo isso? Porque Deus primeiro está mandando falar. Mas eu tenho que enfatizar que isso no dia a dia, no nosso cotidiano, nós temos que estar atentos a essas coisas. Porque o orgulho não é o pecado, mas o orgulho nos leva ao pecado. O orgulho não é um erro, mas ele nos leva ao erro. Eu estou aqui querendo só abrir a sua e a minha mente para a gente ter cuidado com certo tipo de coisa, que a gente tem que só pensar em pecadão, 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 que é isso, que é aquilo, mas não é. O pecado, às vezes, ele vem astuciosamente, nos mínimos detalhezinhos, pequenininho, vai entrando, e você vai deixando, e ele, ó, aí diz aí, subiu a cabeça. E sobe mesmo. Amém, queridos? Aí nós vamos lá para o versículo 17. Olha só. Disse Davi. Aí eu vou tirar meu chapéu para Davi. Eu ia até vir de chapéu. Mas o meu pastor não me recomendou, eu como servo obediente, não fiz, não trouxe. Inclusive na escola bíblica dominical, a gente estava falando sobre humildade, eu quero retratar aqui. Isso não faz nenhuma diferença para mim, porque a roupa não faz o monge. Eu quero é ser usado aqui por Deus, com chapéu, sem chapéu, né? Com terno, sem gravata, de tênis, né? Do meu estilo aqui, eu quero é ser usado por Deus. Eu não estou preocupado com a minha aparência não, viu, queridos? Amém? E aí vamos para o 17, certo? Deus manda o anjo dar um basta. Aí, não, vamos para o 16. Levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu com a espada desembainhada na mão, já lemos, e estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciões cobertos de panos e saco, se prostraram com o rosto em terra. Olha aí a angústia, olha a agonia, a dor das causas e das consequências. E é engraçado que não é só Davi que vai para o pó, não. Leva lá os anciões todinho. Entendeu, gente? Por isso aí que também é importante a união. Poxa, eu posso errar com você. Posso errar com o varão, posso errar com o pastor, posso errar com a minha esposa, posso errar com o Vandinho, posso errar com a irmã, posso errar com o irmão. Você pode errar comigo. Errei. Se junta comigo. Estou precisando de ajuda. Estou precisando de gente para me levantar. Eu já estou por baixo, eu já estou triste, eu já estou acabado, eu já estou assim, esfalecido. Jesus lá no Getsemane. Vamos orar comigo. Os soldados romanos estavam para chegar. Não tinha um. Os camaradas andaram com ele. Viveram, comeram, deitaram, dormiram, viram os milagres que ele fez. Chegou na hora, Jesus precisou da galera, da rapaziada. Jesus sozinho, chorando lágrimas de sangue.
Cristo, às vezes, está falando para mim, para você, meu servo, de madrugada, vem orar, levanta, vem orar. Eu quero te abençoar. Meu servo, vai lá para a obra, vai na igreja, larga disso aí. Meu servo, eu estou precisando de você. Você sabia que Jesus precisa de você? Ah, que é isso, pregador? Aí é orgulho, é pretensão. Não, a Bíblia diz que se do céu não vier nada, a gente não faz nada. A Bíblia diz que nós somos instrumento, pregar o evangelho, levar o evangelho da paz, pregar a palavra do Senhor fora de tempo, até quem? Jesus foi, Jesus fez a parte dele. Ah, estou salvo e acabou. Não, agora é a nossa vez de ganhar os outros, estão esperando nós aí, gente. E é com nós. Ah, para isso tem pastor, para isso tem presbítero. Ué. Aí, pastor, a pessoa se eu fizesse essa obra aqui sozinho, será que você ia dar conta? Você precisa de ovelha. Pastor sem ovelha não é pastor. E ovelha sem pastor não é ovelha. E ponto final. É um precisando do outro. Aí, queridos, nós vamos entrar nessa questão aqui. Vai seguir na linha de raciocínio. Entra a angústia, o desespero, e no lugar do povo, o pecado era dele e não do povo. E aí ele fala umas coisas que mexe comigo, mexe com você. Ele vai falar lá no 17. Sou eu que disse que se contasse o povo. Eu pequei. Eu que fiz muito mal. Porém, estas ovelhas, que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai, e não para castigo do meu povo. Aí o camarada é macho. Aí, vocês estão entendendo? O que Deus está falando aqui comigo e com você? Vocês estão entendendo, gente? Aí, vocês estão aí do outro lado? Não é, mas não é só assumir. Que não adianta você só ficar assumindo e assumindo. Não, não é isso. É que ele reconheceu que o mal que ele fez, a maior dor que ele sentiu, foi aquela dor de Cristo. Eu imagino, eu não sei se chegou ao mesmo patamar, mas foi aquela dor de Cristo na cruz do Calvário. Só que Cristo não fez nada para merecer aquilo. Vou repetir. Ele sentiu aquela mesma angústia, aquela mesma dor. Mas não era ele que estava sendo crucificado, era o povo dele que estava sendo crucificado pelo que ele fez e não deveria ter feito. Amém? E é isso que o Senhor está falando comigo e com você. Cuidado. Uma coisa é você fazer mal só para você, que já é ruim. Outra coisa é você fazer mal para você e para os outros. Por conta de atitudes insanes, desesperada, pretensiosa, esse orgulho que a gente carrega dentro da gente. Ah, me ofenderam, eu vou retribuir. Não devia ter falado isso. Eu vou pegar. O camarada parece uma panela de pressão para ponto de explodir daquele estado de ebulição. O ar já não está aguentando mais dentro da panela e se não desligar, tirar do fogo, jogar água, explode, pastor. Eu já fiquei assim, gente. Vontade de pular nas pessoas. Você tem que ouvir as coisas. Amém? Queridos. Mas ele reconheceu. E Deus que nos capacite isso. E eu vou ler lá no capítulo 11 aqui, de Crônicas. Capítulo 11 de Crônicas fala essas coisas do verso 9. Como Deus usava Davi. E eu, para não mexer aqui na minha folha, eu vou mexer aqui no celular. Esse celular aqui é mó barato, sabe? Ele ajuda muito. Companheiro legal, né? Diz aqui, 2 Crônicas, 1 Crônica,
1 Crônica, capítulo 1, capítulo 11, versículo 9, gente. Como Deus usava Davi. Como Deus era com Davi. Escute aí. Ia Davi cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. Eu tenho certeza que você está dando um amém aí. Quando você está aumentando, está crescendo, está se expandindo, está evoluindo, porque esse é o evangelho do verdadeiro crente do Senhor. Ele tem que evoluir, ele tem que crescer, ele não pode ficar estático, estagmático, ele não pode ficar parado. O crente ele tem que ir para frente, ele tem que ir para a guerra, ele tem que guerrear, ele tem que combater, ele tem que orar, ele tem que interceder, ele tem que pedir, ele tem que vir à igreja, ele tem que fazer jejum, ele tem, sei lá, mas ele tem que fazer alguma coisa na presença do Senhor. E o bom que ele faz, e Deus enche, é o barro, vai enchendo, vai transbordando, vai enchendo. Desvaziou, enche. Então, o que eu quis dizer, que Deus está querendo dizer, eu não, perdão aí, gente, pela falha. O que eu estou querendo dizer, que Deus era com Davi, como Deus é com você. Arrumei um ótimo emprego, passei num concurso, conquistei a minha casa, o meu casamento, o meu carro, criei, constituí a minha família. Sou um homem, uma mulher bem-sucedida, viajei para o exterior, comprei uma lancha, um navio, estou na frente de uma obra de não sei quantas pessoas que estão sobre a minha responsabilidade. Ei, é Deus dando a sua recompensa. Você pode ver quando você está, o braço de Moisés levantava, Israel, o braço de Moisés caía, Israel, e Arão e outro lá segurando, que eu não lembro o nome, obrigado pastor, e Arão segurando. Olha, gente, vocês não dependem do meu braço não, porque eu já estou trocando de esse braço aqui, vocês contam com a minha oração, com a minha boca, com meus lábios, com a leitura bíblica, com a intercessão, mas não conta com esse braço não, pelo amor de Deus, eu estou fazendo fisioterapia, acupuntura, o negócio é sério. E Moisés veio, entendeu o que Deus está aqui falando para mim e para você, enquanto você está estendendo a sua mão para o céu, orando, intercedendo para Deus, sem deixar o seu braço cair, sem deixar a sua fé cair, sem deixar as coisas que Deus tem para você e vai sair no ralo e se escapar, fugir do seu alcance, você não vai ser bem-sucedido. Você não vai ser bem-sucedido. Então, queridos, é isso que Deus está falando com a gente, comigo e com você. Deus é conosco, Deus é misericordioso, mas cuidado com os detalhezinhos, com essas coisas minuciosas, essas picuinhazinhas, essas coisinhas de menino, esse negócio que o pastor não deu paz do Senhor para mim. Que pastor é esse? Eu estou aqui na igreja e não sei o quê. Ui, meu irmão, oxi, o que é isso? Vai lá e dá a paz do Senhor para ele. Foi dia do pastor. Você ligou para ele, domingo foi dia do pastor. Eu não sabia. Vou me redimir hoje. Não sabia. A coisa passa tanto que esse negócio, vamos botar a culpa na pandemia. Eu vou botar também. A culpa é da pandemia. Eu esqueci o dia do pastor. Não teve como a gente queria fazer festa. Estou chegando, está acabando, estou no meu tempo, né, pastor? Estou aí, né, varão? Estou tranquilo? A gente queria fazer festa, aqui a nossa igreja é festiva. Ele acabou de chegar, já visitou tanto irmão, já se dedicou. Se você liga aí, quando eu ligo, quando ele não atende, ele liga para mim. Eu sempre falo, eu sou assim com todo pastor, eu não tenho vergonha de dizer não. Todo pastor que passaram aqui era meu amigo, mas porque eu quis ser amigo deles também. Só ele que me ligava, não, eu ligo, Vânia liga, eu ligo, ele liga, eu ligo. Quando ele não atende, eu não atendo, quando ele não atende, eu atendo. E é assim que a gente vai criando esse vínculo. E assim que ele vai vendo. Agora, poxa vida, só quer, pô, não liga. É bom, gente, lembrar da gente. É bom. A nossa igreja tem não sei se é fama a palavra, né?
tem essa atitude de festejar com o pastor, com os irmãos. Sempre fizemos isso, viu, pastor? A igreja é festiva. E é uma igreja unida. Essa pandemia atrapalhou a sua festa. Porque com certeza a gente ia fazer uma festa aqui para o Senhor. Comida, comes e bebe, presente, oração, palavra de bênção, palavra de ânimo. É ou não é, gente? Vocês estão aí, eu estou mentindo? Sempre fizemos isso com todos os pastores. Por que com ele ia ser diferente? Agora eu já estou. Eu vou deixar Davi ali de lado. Amém? Isso aí não tem nada a ver com a pregação, não. Mas aí, gente, a gente tem que prosseguir de maneira simples, sendo ungido de Deus, quando eu e você, cuidando para a gente não tropeçar naquelas coisas que envaidece, mas que aborrece a Deus, que é o orgulho. Cuidado com o orgulho. Olha que o Davi, eu vou ter que falar alguma coisa desagradável. Lembrar uma coisa, está dizendo que estou mandando pedra em Davi. Não. Estou jogando, tirando o cisco do olho do Davi e esquecendo da farpa do meu olho. Não, eu estou aprendendo com Davi. A Bíblia diz que o inteligente é aquele que vai lá, erra, quebra a sua cara, quebra o pescoço, quebra as pernas, vou citar algumas partes da anatomia humana aqui, quebra o semitêndio, quebra o psíquico, helicílico, quebra o reto femoral, quebra os oblíquos, quebra o pescoço, quebra a cabeça, quebra os braços, quebra a rótula, quebra os perônios, quebra a tíbia. Aí tudo quebrado e falta de aviso não foi. Aí vem um camarada e o sábio está olhando ele. Ei, eu não vou fazer isso não, hein? Olha como é que o cara ficou todo quebrado. Que bom que ele fez isso, porque eu vou, Jorge, eu não vou fazer isso não. É ou não é, varão? E quando o cara faz isso, o cara no sentido figurado, ele não quer isso só, ele quer levar. E quando ele se dá mal, ele quer que todo mundo se dá mal. Agora vai a sua avó, nada. Eles vão para a cachoeira, troço pegando lá, nunca tinha ido, sal do Corumbá, os caras pulando. Pula, Júnior. Pulo não, pai. Pula porque é emoção, porque todo mundo pulando, porque eu já falei aqui, que tem gente que é que nem piolho, ou um vai, todo mundo vai. Até que um pulou e não voltou mais, gente. Quando voltou desacordado. Você vai pular porque os outros estão pulando? Cuidado, gente. Deus está falando comigo e com você. Cuidado com a soberba. Cuidado com a insolência. Cuidado com a prepotência. Cuidado com a arrogância. Isso não vai te levar a nada. Não vai te levar a nada. Olha o que Cristo passou. Olha o que nós passamos. Olha o que nós vamos passar. Você vai viver assim? Comigo ninguém pode, aquela planta que tem um nome aí, comigo ninguém pode. Cuidado, Deus está falando. E Davi, lá não vou ler aqui não, eu creio que ainda estou no tempo. Em 2 Samuel, capítulo 11, do versículo 27, que ele vê Betseba lá, tomando banho, bababá, todo mundo sabe a história. Sabe o que é aquilo ali? Vaidade. Eu sou rei. Usou. Eu não sei se eu vou chamar isso de cargo, de patente, de nomenclatura. O título de rei para usurpar aquilo que não era dele. Para se aproveitar daquilo. Como eu disse no início, quem quer dizer não? Porque Betseba poderia ter filho, o cara é rei, cara. Não sei, aí eu não sei, não vou entrar no mérito das questões, porque ela podia ter negado, podia também, né? Minha mulher está ali, ela fala assim, ela podia ter negado. As mulheres vão falar, eu tenho certeza que as mulheres vão falar isso. Né, pastor? Ela podia ter negado, você não presta, coisa e tal. Mas eu quero falar de Davi. O cara já vinha de uma precedente, né? Já tinha protagonizado uma coisa terrível. Mas eu vou dizer aqui, eu vou agora a favor de Davi. O pecado, ele nos cerca, querido. E ele não muda de cara, não. O pecado nos arrodeia.
Eles nos perseguem. Você já percebeu tanto que Davi era perseguido? Sabe por quê? Porque ele era ungido de Deus, assim como eu e você. Você vai ser perseguido por Satanás. Você vai ser perseguido pelo pecado. Você é ungido de Deus. E não você vai achando que você não vai ser, mas você vai ser, e é o tempo todo. A Bíblia diz, é como um leão, rugindo, tentando nos devorar ao nosso derredor, o tempo todo. Então, você é ungido, nós estamos aqui trabalhando na obra, mas é Deus que dá graça, é Deus que capacita, é Deus que sustenta, é Deus que livra, é Deus que guarda, o guarda de Israel não dorme, não tosqueja, né? Está lá na Bíblia. Ele não para, é o tempo todo Jesus conosco, porque Ele sabe que o capeta está ali, é o tempo todinho, ó, esperando você dar um escorregãozinho, uma agachadinha, uma olhadinha, uma não sei o quê, uma para lá, outra para cá, eu sei lá. Quando você é ungido de Deus, aí você erra, você peca. Pede perdão. A Bíblia diz que aquele que pede perdão e deixa, alcança a misericórdia. Meu irmão, você não vai ser o primeiro nem o último que vai pecar na presença de Deus. A Bíblia diz em Romanos 3:23, todos pecaram. Todos, pode olhar aí, não vou ler aqui não, tá aí, você olha depois. Todos nós pecamos, estamos destituídos da glória de Deus. Outra Bíblia diz, estamos afastados da glória de Deus. E Deus sabe disso mais do que eu e você. E você quer saber? Vamos continuar pecando. Eita, agora ficou difícil, né? Por quê? Porque a Bíblia diz, só de pensar a gente peca. Quem é que não pensa aqui? Só de falar a gente peca. Quem é que não fala aqui? Só de agir a gente peca. Gente, Deus sabe. Você não vai ser o primeiro e o último, não. A Bíblia diz que nós temos um advogado que é Cristo Jesus. Deus sabe. Eu já falei aqui, vou falar. Não deixa o Deus, não. Poxa, irmão, você já fez tanta coisa ruim. Deixa o Deus, não. Você continua fazendo coisa ruim. Não deixa o Deus, não. Enquanto Deus... O pastor falou uma coisa aqui que... Caramba! Meu irmão, eu não vou te abandonar. Você pode ter feito o que ele pregou aqui, eu vi a pregação dele. Eu não vou te abandonar, eu não vou te criticar, eu não vou desistir de você. Gente, tem tanta gente torcendo por você e você está auto se flagelando aí. Entendeu? Ninguém vai desistir de você, ninguém vai jogar pé em você aqui, não. O homem aí falou, o homem de Deus falou, eu não vou desistir. Chega nele, fala, pastor, está assim, está assado, está ruim, está feio, está esquisito. Mas não fica querendo que ele fique adivinhando, não, que ele não tem bola de cristal, não. Às vezes lá, ele percebe, eu estou aqui enchendo a bola, pastor, de outro pastor, viu, gente? Eu passei e estou enchendo a bola dele agora. Mas ele merece. Eu não estou falando só dele, estou falando de todos os pastores. Eu não estou falando só de nós, eu estou falando de todos os crentes. Eu não estou só falando dessa igreja, eu estou falando de todas as igrejas. Eu só não estou falando de um ser humano, eu estou falando de todos os seres humanos. Eu estou falando de mim, estou falando de você. Entendeu? Deus é assim, Ele sabe que a gente vai pecar. Eu pequei. Olha, vai lá, pega um chicote, vai para a escada da penha, fica chicoteando, vai pegar uma cruz de não sei quantos quilos, vai atravessar não sei o quê. Besteira. Mesmo porque não vai adiantar nada. O que nos redime, nos lava todo pecado é o sangue de Jesus Cristo. Não vai adiantar nada. Tem gente aí usando o sacrifício de todos, eu já falei isso. Estou encerrando. Então, eu quero demonstrar que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Porque de tanta coisa boa que ele fez e ruim também, ele não deixou de ser servo do Senhor. Ele não largou Deus. E Deus não largou dele. Então, o que Deus está falando para mim e para você? Que Deus não vai desistir de mim e de você. Não desista de Deus. Irmão, não desista de tudo. Que eu não sei o que é tudo para você. Cuidado, hein? Eu sei que é tudo para mim.
Mas não desiste de Deus, porque Deus não vai desistir de você. Amém? Entenda isso que Deus está falando. Cuidado com o orgulho. Cuidado com o orgulho. Tem outras coisas que você vai ter que ter cuidado, nós temos que ter cuidado. Mas hoje, especificamente, o que o orgulho nos traz? Como eu sempre falo, não existe maldição sem causa. Eu estava querendo ler aquele versículo e disse, se a causa ela não tiver efeito, não tem causa. Né? Eu passei batido nesse versículo aqui, Jesus, que é em Provérbios, que diz, se a causa não tiver efeito contra você, não existe causa. Causa sem efeito, não tem causa. É que nem na justiça, na lei criminalista, processual. Fez o quê? Não sei o quê. Morreu? Não, não morreu, então você não vai ser condenado por homicídio e coisa e tal. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ver se essa bênção aqui está em Provérbio 26:2, só para a gente finalizar. Eu já cumpri aqui a minha... Só para ver, porque é interessante. Provérbio 26:2. Vamos ver se é o que eu passei batido. Para a gente fechar aqui a nossa participação. Aí, achei. Esse aqui que eu queria. Tem outras versões bonitas aí, viu? Como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Não virá. Amém? Cuidado com as causas. Se toda causa tem o seu efeito, toda ação tem sua reação. Então, cuidado com isso. Pense. Cuidado com a vaidade, cuidado com o orgulho. Que Deus nos abençoe. E em nome de Jesus, eu agradeço mais uma vez essa oportunidade e que o Senhor esteja conosco para todo sempre e nós com Ele. Amém? Obrigado, pastorzão. Deus abençoe. Eu encerro aqui a minha participação. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Pegou a mensagem aí? Deus é bom e todo-poderoso. Vamos encerrar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, proteja os seus. Como? Obedecendo a Deus, amém? Proteja os seus, proteja o seu povo, a sua família. Porque na Bíblia, todos aqueles que foram chefe, que pecaram, sofreram toda a família, irmão. Como é terrível. Amém? Acã, né, pecou lá, Deus deu uma ordem, Acã pecou, pereceu toda a família. Então, proteja os seus. Como? Obedeça a Deus. Obedeça a Deus. Porque não tem maior sofrimento para um chefe de família, para um líder, como foi o Davi mesmo falou. Né? Davi falou lá assim, Senhor, eu que pequei, fui eu que errei. Então, cai sobre mim. Mas não, Deus... Amém? Então, querido, você que é pai de família, você que é mãe, nós que somos pastores, nós que somos líderes, nós temos que andar sempre na busca, na vigilância, em oração, para que não venha pecar e não sofrer somente nós, mas o nosso povo, ou a nossa família, ou aqueles que nós estamos sob liderança. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos dar as bênçãos apostólicas? Deus abençoe o Diácono Júnior com essa palavra, que venha ter o efeito que Deus deseja no seu coração. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos e todos dizem amém. Glória a Deus.